Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muita boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo, independente do horário. Eu sou Eduardo Henrique e hoje vamos comentar sobre a quarta sessão de O Segredo na Floresta, né? Que é uma sessão que teve muita coisa, né? Eu tô reassistindo Ordem Paranormal e nada melhor do que começar a reassistir Ordem Paranormal, começando pela uma das melhores temporadas, né, de Ordem. E tá. Eu já reassisti ao primeiro episódio, ao segundo, ao terceiro. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive. E agora estamos na quarta sessão. Bem, vamos lá, né? Eu terminei de assistir a terceira sessão. Dei um tempo, fiquei um tempinho sem assistir a quarta, não assisti tão direto assim. E agora que eu terminei de assistir a quarta sessão, eu queria comentar sobre ela, porque já vou deixando um aviso, como em todos os vídeos dessas análises, né, sobre cada sessão. Essa sessão 4, esse vídeo aqui, eu vou especificamente falar spoilers, tá? Tanto da sessão quanto do universo de Ordem e de O Segredo na Floresta como um todo. Então, eu não tô assistindo Ordem pela primeira vez, eu tô reassistindo. Eu acho que eu tô reassistindo O Segredo na Floresta pela quarta vez. Alguma coisa assim. Mas, bem, então já fica o aviso. Vou começar a falar de spoilers a partir de agora. Então, toma aí o aviso. Vamos lá. Após a morte do Christopher, que foi uma morte bem pesada, bem emocionante e bem ai, complicada, né? Porque a morte desse personagem fez a Ordem Paranormal se tornar o que é hoje, tá ligado? É, é um personagem que eu particularmente gosto muito dele, mesmo ele tendo pouquíssimo tempo de tela. É um dos personagens de players, né? Com menos tempo de tela de Ordem, assim. Só 3 sessões, mas foram o suficiente pra marcar pra caralho a Ordem Paranormal. E na quarta sessão, não tem como. O final da terceira sessão é com a morte do Christopher. Óbvio que o início o final da terceira sessão foi com a morte do Christopher. Óbvio que a quarta sessão iniciaria já após o que aconteceu e com o César digerindo a dor e o luto. Cara, eu eu assisti o finalzinho da terceira sessão é, algumas horas antes, alguns minutos antes, na realidade, de eu ir jogar RPG, né? Fui, terminei, fiquei meio triste e tal, mas ok. Aí eu fui jogar o RPG e tal, joguei a minha campanha, foi maneiro, foi muito legal. Aí quando eu tô, dá de noite, assim, de madrugada, antes de eu ir deitar e dormir, eu peguei pra assistir a quarta sessão. Bicho do céu. Logo no início, nossa, os primeiros minutos, assim, é muito pesado. Essa sessão é muito pesada emocionalmente falando, porque você vai vendo o César lentamente quebrando, até que uma hora ele realmente quebra e começa a chorar muito. E todo o simbolismo, né? Começa a chover, a chuva começa a apagar o incêndio na floresta, o, o corpo do Christopher não está completo, né? Foi, né, queimado, mordido pelas aranhas. Então a coisa realmente tá bad, tá ligado? Não tá legal. E aí, beleza. É, acontece que, mano, assim, eu já tava esperando que essa sessão ia ser emotiva, porque obviamente eu já assisti ela, né, anteriormente, mas reviver isso é muito mais pesado do que a nossa cabeça imagina, sabe? Pelo menos pra mim foi, sabe? Essa sessão bateu pra mim de uma maneira que eu não tava esperando. Foi uma sessão que vê tudo ali, as homenagens, né? No final, eles fazem uma cova pra enterrar o Christopher ali perto do bar do Sovaco Seco. E o César faz a cova e consegue, com muito custo, enterrar o pai dele. É, essa parte do enterro é bem emocionante, bem forte. E aí, né, não tem como. A gente já começa a se deparar, por exemplo, com
as homenagens, né? Que o Thiago faz ao Arnaldo Fritz, né? O pai dele, e a Liz faz pra Lucille, que é a mãe dela. E é uma cena bem pesada, bonita, mas ainda assim emocionante. A gente vê o Arthur abraçando o Brulho, tá ligado? Também é outra cena, também emocionante. É um momento de luto fudido. Depois disso tudo, o Arthur tá conversando lá com o povo e tal, e de repente o Thiago e o César vão se retirando ali do local, porque ambos não estão bem, ambos estão, obviamente, muito mal, cansados. Querendo ou não, o Thiago já conhecia o Christopher, então, ainda mais a forma que acontece, né? Porque no início da quarta sessão, o Thiago vê a cena do Christopher o salvando e tendo um pequeno diálogo antes do Christopher morrer. Também tem esse grande detalhe que eu acabei de lembrar. O Christopher aparece naquele símbolo branco, né? Daquele ritual que o Thiago tá no meio, que o Christopher impede o Thiago de atravessar a porta. Então, mais um simbolismo. Além do Christopher ter morrido abraçando o Thiago, ele salvou o Thiago da morte, tá ligado? O Christopher novamente agindo como um pai, tá ligado? É, e o Thiago, obviamente, fica mal, mas principalmente o César. Não tem como. É óbvio que o César vai ficar muito mal. Eu também gostei de um detalhezinho que todo mundo gosta de falar, mas eu acho interessante ressaltar. O César só tinha o nome dele de César Oliveira. Ali no tokenzinho, sabe? Do nome dele, com a vida, a sanidade. Lá aparece César Oliveira. Agora não mais. Agora é César Corren, tá? É César Corren. Então, isso se torna muito mais especial. Uma forma que eu acho que o Calango, né? Resolveu usar para homenagear o personagem do Luiz. E faz muito sentido, né? E aí, né, eles vão pro hotel, no caso os dois, né? Tiago e César, dormir, porque, cara, não tem como, tá ligado? É uma situação de luto extremo, foi muito grave. O César viu o pai dele morrendo. O Tiago acabou de descobrir que o amigo do pai dele, um tio pra ele, praticamente, acabou de morrer. E que salvou ele. O Joey e a Alice ficam lá pra beber, encher a cara e tentar lidar com o luto de uma forma diferente, né? Que no caso é ficando bêbado, né? O Arthur acompanha eles, bebe um pouco também, mas não fica louco que nem o Joey, que nunca havia bebido na vida e resolveu mandar tequila pra dentro. Whisky, quer dizer. Mandar o whisky pra dentro. Obviamente, uma péssima ideia. Ele ficou bêbado rápido. A Alice também foi mandando pra dentro o whisky e também ficou bêbada. O que deu uma merda do caralho, porque eles começaram a discutir com o Brulho, que obviamente queria saber o que aconteceu, tá ligado? Tipo, que porra tá acontecendo? Por que tem umas aranhas aqui mortas, essas porra dessas gosmas? Por que o Christopher morreu? Por que a floresta pegou fogo? E eles não conseguem explicar porque estão maluco, né? Chapado de bebida alcoólica. E aí, ele acaba ficando tão irritado que expulsa o pessoal de lá. O Arthur leva a Liz e o Joey pro hotel. Chegando lá no hotel, dá mó fuzuê, mó confusão, assim. E, bem, depois a gente tem cenas deles tomando um café da manhã, trocando ideia. E a etapa final da sessão termina com eles indo procurar o Gregório. Porque o Gregório, ele simplesmente sumiu, do nada, assim. Mas vamos lembrar que acho que no dia anterior, né? Eu acho que foi na sessão um. Foi na sessão um. Na primeira sessão, a gente viu a luta entre os Assombrados e os Galdérios e o pessoal da Ordem, né? Ali. Então, os caras levaram pro coração terem dois dos membros deles que apanharam pra caralho e provavelmente deve ter feito alguma coisa com o Gregório, tá ligado? E aí eles vão lá procurar onde o Gregório está. O César consegue localizar o celular do Gregório e descobre que tá ali na região. Termina a sessão com eles indo para um antigo local, uma estrada desativada que o Brulho e o Rodolfo, que é o Rodolfo esse, né, que é o líder dos Assombrados,
iam muito para tirar racha, quando eram mais novos, quando o Rodolfo ainda era um Gaudério. E assim a sessão acaba. Essa sessão é muito boa, tem um peso emocional enorme. Eu não vou mentir. Eu os primeiros 50 minutos dessa sessão eu assisti e chorei, realmente chorei, fiquei mal e tal, mas a sessão é muito boa mesmo, né? Então, bem, essa é minha review mais rápida mesmo. É, deixa eu ver se eu tenho mais algum detalhe para comentar. Ah, teve a parte do Letício, né? Que eles foram no Gasparzinho Lanches, que foi, ao mesmo tempo que engraçado, foi meio foda, meio preocupante, mas é, é um plot engraçado, curioso. Mas de resto, é isso, basicamente o vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu aí por estar assistindo esse canal. Amanhã tem outro vídeo falando sobre outros temas. Então, como você pode ver, eu estou postando um vídeo sobre um tema em específico num dia, aí no outro eu posto um vídeo comentando sobre uma sessão de ordem que eu estou assistindo, né? Então é isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou e até amanhã.